Aprovação da sessão da ata da sessão anterior. Não havendo divergência, está aprovada. Parte administrativa. Palavra facultada. Alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo quem se manifestar, vamos para o feito com sustentação oral. O primeiro feito com sustentação oral é o doutor Pedro Sotero e o advogado doutor Rinaldo Ribeiro Moraes, que é o feito de número 5. Doutor Rinaldo, o senhor faz questão que se leia o relatório ou desiste? Por obséquio, Excelência, sim. Então, faça uma revisão do relatório, doutor Pedro. Trata-se de ação de revisão criminal proposta por Adriano Rangel Lima da Silva, em face da condenação proferida nos autos da ação penal número tal, tramitada perante o juízo da terceira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém. Na origem, o revisionando foi condenado a pena total de 68 anos de reclusão pela prática dos crimes: homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas 3 vezes, tortura 3 vezes, associação criminosa armada e associação para o tráfico de drogas. O regime inicial fechado. A apelação foi interposta pela defesa, cujo acordo número tal e que for julgado pela turma de Direito Penal deste tribunal, sob a relatoria da doutora Maria de Virgem Lobato, com trânsito em julgado em 31 de julho de 2023, de acordo com o disposto no ID número tal. Em revisão, o autor sustenta a sentença condenatória teria incorrido em vício na primeira fase da dosimetria da pena, ao valorar de forma genérica e motivada os vetores da culpabilidade e das circunstâncias dos crimes, ambos considerados desfavoráveis pelo juiz sentenciante. Alega que tais fundamentos carecem de concretude, seja nulidade na exasperação da pena. Requer o afastamento das circunstâncias judiciais negativas, da culpabilidade e circunstâncias do crime, e a fixação da pena no mínimo legal. O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento da revisão e no mérito pela improcedência. É o relatório. Doutor, tem a palavra, tempo regimental. Obrigado, presidente. Permita-me só fazer o ritual sagrado do cumprimento, porque é muito necessário e realmente isso abençoa uma semana que se inicia. Na verdade, começou ontem, mas a gente tende a chamar a segunda-feira como o dia que começa efetivamente uma semana. Doutor Rômulo, nosso decano, presidente, bom dia para o senhor, boa semana. Eu cumprimento o desembargador relator, doutor Pedro Sotero, doutora Kedma no formato virtual, cumprimento também. Se tiver desembargadores mais no formato virtual, eu peço com muita humildade, peço desculpas, mas sintam-se cumprimentados. E cumprimento também os desembargadores que estão aqui convidados. E cumprimento o doutor Sérgio também, nosso desembargador, juiz convocado, desembargador, doutora Rosi, o pessoal que dá apoio, doutora Nazaré, doutor Jares, todos os serventuários sintam-se cumprimentados nessa fatídica segunda-feira do mês de julho do verão amazônico. E eu cumprimento, evidentemente, representantes do Ministério Público, com muita humildade, prazer vê-lo aqui, Excelência. Os colegas no formato virtual, os advogados também presentes, sintam-se cumprimentados. Famílias também que nos assistem, já que nós temos uma relativa audiência. Todos sintam-se cumprimentados e abençoados. Aqui tem meu filho que faz direito, tenho fé em Deus que vai ser aluno do nosso decano, o presidente da sessão. Deus te abençoe nessa trajetória, meu filho, do direito, em qualquer posição. E a minha assessora, doutora Ilsana, que sempre acompanha esse humilde advogado. Excelência, todo caso que envolve uma revisão criminal, a gente já sabe exaustivamente que tem o seu grau de complexidade. Nós não vamos entrar no mérito, até porque o objetivo aqui deste objeto, desta discussão, é trabalhar somente a questão dosimétrica. Somente a questão dosimétrica, Excelência. Aí eu peço com muita humildade
para mostrar um livro aqui, porque eu sou fã desse, eu posso chamar até de jurista, né? Quem nunca estudou esse rapaz aqui, esse grande filósofo. E como eu tenho um gato, que o nome do meu gato, doutor Nazaré, chama-se Michel Foucault, para ver quanto eu gosto do Michel Foucault. E o Michel Foucault, ele tem um livro clássico, O Nascimento da Prisão. E ele fala que se o juízo, guardado as devidas proporções, não tiver aquele devido cuidado na hora de especificar a pena, a gente vai fazer uma imersão num quadro medieval. Porque as prisões no século XVIII, XIX, eram todas prisões de magnitude medieval. Por isso que é importante o juízo, ao proferir a sentença condenatória e ao trabalhar a parte dosimétrica, é necessário que ele caminhe com a regra do jogo. E a regra do jogo, quando vamos conversar com o artigo 59 do Código Penal, que trata da questão dosimétrica, a regra do jogo está explicitada, excelência, no artigo 93 da nossa Carta Magna, ou seja, toda decisão judicial, e nós sabemos, o meu filho que está começando a faculdade agora, primeiro semestre, sabe, é preciso fazer aquilo que é o básico, a fundamentação. Mas não somente a Carta Magna fala da fundamentação. O próprio CPP, ele fala, caso não haja uma fundamentação devida, da explicitação, da claridade do juízo, ao proferir uma sentença condenatória, isso está especificado no artigo 564 do CPP, no seu inciso 5º, nós temos o caso concreto de uma potencial nulidade. O que é que nós temos aqui no caso concreto, então, excelência? Nós temos aqui no caso concreto, mais do que Foucault, mais do que conversar com o doutor Bruno e o doutor Max, juízes lá do Sul, que trabalham muito bem a questão dosimétrica, mais do que isso, é importante que a gente se atente ao caso concreto. Então, nós tivemos aqui contra o revisionando, excelência, e o doutor Pedro Sotério, que é um digno desembargador muito atento, percebeu isso. Nós temos contra o revisionando condenações que foram levadas para o Conselho de Sentença, Tribunal do Júri, e, através de crimes conexos, ele foi condenado a quase 70 anos de cadeia. É o crime de homicídio, tortura, associação criminosa e associação para o tráfico. 4 condutas graves, mas no momento de cravar, doutora Rosi, a dosimetria da pena, aí eu peço perdão, mas eu preciso falar isso. É preciso se ater à regra do jogo. E quando o digno magistrado foi trabalhar o artigo 59 e cravou lá duas circunstâncias desfavoráveis contra o revisionando, e na primeira circunstância, que é a culpabilidade do artigo 59, na primeira circunstância que ele foi trabalhar a questão para homicídio, para tortura, associação criminosa e associação para o tráfico, pasme, excelência, foi a mesma redação. Cadê a fundamentação? Não genérica. Cadê a fundamentação específica? Cadê a especificidade? Cadê o que diz aí o artigo 59? Cadê o que diz a Constituição, a Carta Magna, que fala? É preciso a fundamentação específica. É preciso uma justificação específica. Isso não teve. Eu peço, venha para ler o que foi que o brilhante magistrado falou com relação ao homicídio. Para vocês perceberem, excelência, que foi, na verdade, a mesma narrativa, a mesma redação, a mesma escrita, doutora Kedma. Quanto ao homicídio, com relação à culpabilidade, culpabilidade é falar sobre o quê? O grau de reprovabilidade da conduta. Isso não foi feito. Então falou assim o digno e brilhante magistrado, mas errou. Como o professor erra, como o médico erra, como nós erramos. E errou. Esse erro custou muito caro e está custando caro ao revisionando. Homicídio, quanto à culpabilidade, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, resta patente, tanto que o Conselho de Sentença estendeu sua condenação. Isto não é especificidade. Isso não é uma justificação específica. Com relação à tortura, quanto à culpabilidade,
no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, resta patente tanto que o conselho de sentença também entendeu pela condenação. Com relação à associação criminosa, assim falou o juízo. Quanto à culpabilidade, no sentido de juízo de reprovação de conduta tomado pelo réu, resta patente tanto que... Ou seja, é a mesma redação, excelência. Doutor Pedro Sotero, se estiver errado, pode me interromper. Mesma redação, que era para trabalhar o grau, especificar, fundamentar, elencar, uma justificação clara, específica. Isso não foi feito. É a mesma redação, as mesmas palavras, doutor Sérgio, para cada conduta criminosa, no artigo mais importante, diga na representante do Ministério Público, no artigo mais importante da dosimetria, que é o artigo 59 do Código Penal. A mesma redação, é um grande erro. É preciso respeitar a regra do jogo, senão a gente vai vivenciar um momento pré-Foucault. Mais ainda, excelência, outras circunstâncias, que é a chamada circunstâncias do crime, com relação ao homicídio, com relação à tortura, com relação à associação criminosa, com relação à associação para o tráfico. É a mesma redação. Peço vênia para ler. Com relação ao homicídio, assim falou o brilhante magistrado para justificar esse grau de reprovabilidade da conduta, exasperando assim a pena. Assim falou o brilhante magistrado. Homicídio. As circunstâncias lhe são desfavoráveis na medida em que executou o crime de forma premeditada e com requintes de crueldade, demonstrado sua ousadia e total desprezo pelas regras de convívio social e destemor quanto a eventual reprimenda pela prática delituosa. É genérico. Faltou especificidade. É muito genérico. Tortura. Com relação às circunstâncias do crime. Lhe são desfavoráveis na medida em que executou o crime com requinte de crueldade. Ou seja, a mesma redação. Vamos lá. Associação criminosa, as circunstâncias lhe são desfavoráveis na medida em que o crime era praticado de forma intermitente, utilizando como meio de vida, demonstrando sua ousadia e total desprezo pelas regras de convívio social e destemor quanto eventual reprimenda pela prática delituosa. A associação para o tráfico. Ou seja, excelência, o que é que nós temos aqui no caso concreto? O que é que nós temos aqui? Na percepção deste humilde advogado, doutor Pedro Sotero, o brilhante magistrado, ele proferiu sua sentença, mas no momento da efetividade, da justificação específica, para cravar, se possível fosse, e foi na visão do magistrado, a exasperação da pena, o magistrado ele não se ateu ao que diz o artigo constitucional, a necessidade, excelências, de especificar, de ser claro, cada circunstância do artigo 59 do Código Penal. Isso não foi feito e a defesa trouxe para cá esse diálogo com o artigo 621 da revisão criminal, no seu inciso 3º, que fala, se o juiz não foi claro, se não obedeceu à regra do jogo, precisa-se o quê? Debater a coisa julgada. Debater a coisa julgada. Então a nossa imersão aqui, a nossa vinda aqui é só com uma intenção, que realmente haja, doutor Pedro Sotero, senhor que é o nosso revisor, que haja a pena justa. Ninguém está debatendo o mérito, que pague pelo que ele fez, mas na medida da justiça. Porque se não for dessa forma, vamos fazer uma imersão num padrão de comportamento medieval e não precisamos disso. Precisamos caminhar na perspectiva do que diz a nossa Constituição. Direito penal garantista. A pena justa, mas não acima de um patamar razoável, como quis o brilhante magistrado. Então a defesa termina aqui pedindo a retificação, sim, da questão dosimétrica, porque no entendimento deste humilde advogado, o brilhante magistrado, ele não se ateu ao que pressupõe a Carta Magna, a justificação específica. Não foi feito a justificação específica. Isso não foi feito, cabe-se nulidade ou retificação da pena. São os termos, excelência. Com a palavra, brilhante relator.